Sarah tinha 38 anos quando finalmente entendeu por que sua vida parecia estar presa em uma rotina sem saída. Apesar de trabalhar 60 horas por semana como gerente de vendas em uma empresa de tecnologia, economizando religiosamente cada centavo que podia e sendo reconhecida por todos como uma pessoa íntegra, trabalho duro e confiabilidade, grandes oportunidades sempre pareciam escorregar por entre os dedos, como areia por entre os dedos. Enquanto observava seus colegas menos preparados, menos experientes e menos dedicados receberem as promoções que ela mais merecia, outros conseguiam os melhores clientes com pouco esforço aparente e oportunidades de negócios de ouro sempre escorriam sobre todos, menos sobre si mesma. Sarah começou a se perguntar se ela não estava fazendo algo fundamentalmente errado em sua abordagem da vida. Durante anos, ele seguiu todos os conselhos tradicionais de sucesso. Ele leu dezenas de livros de autoajuda, participou de seminários motivacionais, estabeleceu metas claras e específicas, trabalhou mais horas do que qualquer um de seus colegas e manteve uma atitude positiva mesmo quando as coisas ficavam difíceis. No entanto, apesar de todos esses esforços heróicos, seu progresso profissional e pessoal estagnou de uma forma que a frustrou profundamente. A resposta veio da maneira mais inesperada durante uma conferência de negócios de 3 dias em Denver, Colorado. Sarah investiu suas últimas economias para participar, na esperança de finalmente encontrar a chave que faltava para desbloquear seu potencial. Brian Tracy, o lendário especialista em desenvolvimento pessoal e de negócios que transformou a vida de milhões de pessoas por mais de 4 décadas, estava apresentando o que ele misteriosamente intitulou Os Segredos Não Revelados do Sucesso Magnético. O que Sarah ouviu durante aquela apresentação de 2 horas não apenas mudou sua perspectiva sobre sucesso e fracasso, mas literalmente transformou a estrutura fundamental de sua realidade. Em menos de 90 dias depois de aplicar o que havia aprendido, ela recebeu 2 ofertas de emprego espetaculares de empresas que nem sabiam que existiam. Conheceu seu futuro marido em circunstâncias que só poderiam ser descritas como síncronas e desenvolveu uma ideia de negócio inovadora, que geraria mais renda em 6 meses do que qualquer coisa que ela ganhou trabalhando para outras pessoas nos últimos 3 anos combinados. O que Sarah descobriu naquela conferência? A existência do que Brian Tracy havia chamado em particular, e apenas entre seus círculos íntimos como a lei magnética pessoal, um princípio científico e prático que ele guardou zelosamente por mais de 2 décadas, compartilhado apenas com um seleto grupo de empresários ricos, executivos da Fortune 500 e empresários de elite que pagaram cifras de 6 dígitos pelo acesso a essas informações. Mas antes de revelarmos em detalhes essa lei transformadora que está prestes a mudar sua vida para sempre, você precisa entender exatamente por que Tracy decidiu mantê-la em segredo por tanto tempo e, mais importante, o que o motivou a finalmente decidir revelá-la ao público em geral após décadas de ocultação deliberada. Durante mais de 30 anos de pesquisa obsessiva e meticulosa, Brian Tracy estudou o comportamento, o pensamento e os padrões de ação de mais de 1000 pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Não apenas milionários e bilionários, mas indivíduos que pareciam possuir uma capacidade quase sobrenatural de atrair sistematicamente oportunidades excepcionais, grandes quantias de dinheiro, relacionamentos prósperos e duradouros, e circunstâncias favoráveis em suas vidas, de maneiras que desafiavam qualquer explicação convencional. O que ele descobriu durante esse intenso processo de pesquisa desafiou completamente tudo o que ele achava que sabia sobre sucesso, realização pessoal e os fatores que realmente determinam por que algumas pessoas prosperam enquanto outras lutam constantemente. Essas pessoas extraordinárias não apenas trabalharam mais do que a média, mas também não tiveram melhor sorte e não nasceram com vantagens especiais. Eles operavam com um princípio completamente diferente, quase como se fossem ímãs humanos sofisticadamente programados para atrair exatamente o que precisavam no momento exato em que precisavam.
Tracy gradualmente percebeu que havia descoberto algo revolucionário e potencialmente perigoso. Conhecimento tão poderoso que, nas mãos erradas ou aplicado sem a devida maturidade emocional e ética, poderia ser usado de forma destrutiva ou manipuladora. É por isso que ele tomou uma decisão consciente de compartilhá-lo apenas com aqueles indivíduos que, de acordo com seus critérios cuidadosamente desenvolvidos, demonstrariam a sabedoria necessária para usá-lo de forma construtiva e ética. Por 2 décadas, esse conhecimento secreto circulou exclusivamente entre uma elite empresarial que pagou fortunas para acessá-lo. Os resultados foram tão consistentes e extraordinários que Tracy começou a documentar sistematicamente cada caso, criando um banco de dados de transformações que acabaria por incluir mais de 2.000 histórias de sucesso documentadas. No entanto, nos últimos anos, Tracy experimentou o que ele descreve como um despertar da consciência. Ele percebeu que manter esse conhecimento limitado a uma elite econômica estava perpetuando as próprias desigualdades que ele havia dedicado sua vida a combater. Informações que poderiam transformar a vida de milhões de pessoas estavam sendo artificialmente restringidas por barreiras econômicas. Hoje, após décadas de refinamento, testes extensivos e documentação meticulosa, essa lei secreta está finalmente disponível para você, sem restrições ou barreiras financeiras. E ao final deste conteúdo, você terá acesso total às mesmas ferramentas que Sarah e milhares de outras pessoas usaram para transformar completamente sua realidade de maneiras que antes consideravam impossíveis. A lei magnética pessoal de Brian Tracy é baseada em uma descoberta que revolucionou completamente sua compreensão do sucesso humano e desafiou décadas de sabedoria convencional sobre realização pessoal. Depois de entrevistar pessoalmente mais de 1.000 milionários, estudar exaustivamente os padrões comportamentais de indivíduos extraordinariamente prósperos em vários setores e países e analisar meticulosamente os fatores comuns que separavam os altamente bem-sucedidos do resto da população, Tracy identificou que todos eles, sem uma única exceção, operavam consciente ou inconscientemente sob o mesmo princípio invisível, mas tremendamente poderoso. Sarah foi um exemplo perfeito desse fenômeno contraditório. Durante anos, ele vinha emitindo involuntariamente sinais magnéticos completamente contraditórios que sabotavam sistematicamente seus próprios esforços mais sinceros, enquanto sua mente consciente estava focada no sucesso, prosperidade e crescimento na carreira. Sua mente subconsciente estava constantemente transmitindo frequências de medo, escassez, ansiedade e dúvida que repeliam precisamente as oportunidades que ele procurava desesperadamente. Como exatamente essa lei misteriosa, mas cientificamente verificável, funciona? Tracy identificou meticulosamente 3 componentes fundamentais e interconectados que determinam completamente a polaridade, força e direção de nosso campo magnético pessoal. Cada um desses componentes deve ser calibrado com precisão para criar o efeito magnético desejado. O primeiro componente, que Tracy considerou o mais fundamental, é o que ele chamou de frequência de pensamento dominante. Nossos pensamentos, ao contrário da crença popular, não são simplesmente eventos mentais privados sem consequências no mundo físico. São vibrações energéticas específicas e mensuráveis que são constantemente transmitidas para o campo quântico ao nosso redor, funcionando exatamente como sinais de rádio especializados que atraem sistematicamente circunstâncias, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. Estudos do Instituto de Pesquisa de Stanford confirmam que o cérebro humano gera padrões de ondas eletromagnéticas que se estendem significativamente além do crânio, criando o que os cientistas chamaram de campo de informação, que pode ser detectado por instrumentos sofisticados a vários metros de distância. Mais fascinante, outros cérebros humanos podem detectar e responder inconscientemente a esses campos de informação, o que explica cientificamente fenômenos como intuição, primeiras impressões e química interpessoal.
Sarah descobriu durante seu processo de transformação que, embora conscientemente desejasse profundamente sucesso, prosperidade e reconhecimento profissional, sua mente subconsciente estava constante e obsessivamente focada no medo paralisante do fracasso, preocupação crônica com segurança financeira, ansiedade persistente sobre um futuro incerto e dúvida corrosiva sobre suas próprias habilidades. Essa frequência dominante de pensamento, baseada no medo e na escassez, estava literalmente repelindo as oportunidades exatas que eu buscava conscientemente. Mas Tracy descobriu algo ainda mais significativo. A visualização tradicional por si só, embora poderosa, não era suficiente para ativar totalmente o potencial magnético pessoal. Isso o levou à descoberta do segundo componente crítico do sistema. O segundo componente da lei magnética é o que Tracy identificou como coerência emocional. Este é, sem dúvida, o elemento mais poderoso e menos compreendido de todo o sistema, e também o mais difícil para a maioria das pessoas dominar. Coerência emocional significa que nossos sentimentos, emoções e estados internos devem estar perfeitamente alinhados e sincronizados com nossos desejos conscientes. Não basta pensar em sucesso, devemos sentir de forma autêntica e consistente as emoções específicas e precisas que experimentaríamos se já tivéssemos alcançado plenamente nossos objetivos mais importantes. Sarah aprendeu a praticar o que Tracy chamou de pré-experiência emocional sistemática. Todas as manhãs, imediatamente após acordar, quando sua mente subconsciente estava mais receptiva à nova programação, ele passava exatamente 15 minutos conscientemente e com intensidade total experimentando as emoções exatas que sentiria quando atingisse cada um de seus objetivos mais importantes. Não se tratava de fantasiar passivamente ou sonhar acordado, mas de gerar autenticamente, com toda a intensidade, os estados emocionais específicos de sucesso futuro já materializados. Os resultados dessa prática foram imediatos, surpreendentes e quase perturbadores em sua eficácia. Em menos de 2 semanas de prática consistente, Sarah começou a notar mudanças sutis, mas inconfundivelmente significativas, em seu ambiente imediato e nas respostas das pessoas a ela. Colegas que antes a ignoravam começaram a buscar sua opinião e conselhos. Seu chefe, que raramente reconhecia seu trabalho, começou a considerar sua contribuição em decisões importantes e a incluí-la em reuniões de alto nível. As oportunidades começaram a se apresentar de maneiras completamente inesperadas e aparentemente coincidentes. Tracy explicou cientificamente por que isso acontece com uma consistência tão previsível. Nosso campo de energia emocional, centrado principalmente no coração, de acordo com pesquisas do HeartMath Institute, é inconscientemente percebido e processado por outras pessoas em um nível que vai muito mais fundo do que a comunicação verbal ou a linguagem corporal. Quando irradiamos autenticamente as emoções de sucesso, confiança, abundância e contribuição, naturalmente e quase magneticamente, atraímos indivíduos e situações que ressoam harmoniosamente com essa frequência emocional específica. Um estudo inovador conduzido pelo HeartMath Institute, ao longo de mais de uma década, confirmou que o coração humano gera um campo eletromagnético aproximadamente 5.000 vezes mais poderoso do que o gerado pelo cérebro, e que esse campo se estende por vários metros ao redor de nosso corpo físico, criando o que os cientistas chamaram de esfera de influência energética. As pessoas podem inconscientemente sentir, processar e responder ao estado emocional dos outros por meio desse campo, o que explica cientificamente por que somos naturalmente atraídos por certas pessoas e instintivamente repelidos por outras, muitas vezes sem razão lógica aparente. O terceiro componente da lei magnética, que Tracy considerou mais prático e diretamente aplicável, é o que ele chamou de ação magnética intencional. Este conceito transcende completamente a filosofia tradicional de simplesmente trabalhar duro, seguir um plano de ação metódico ou aplicar mais esforço e dedicação às nossas atividades regulares.
A ação magnética intencional envolve mover-se estrategicamente, conscientemente e energeticamente alinhado, de tal forma que você esteja constantemente se posicionando no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para as oportunidades certas. É como se todo o universo conspirasse para criar sincronicidades perfeitas, coincidências aparentemente impossíveis e oportunidades extraordinárias, mas exclusivamente para aqueles que aprenderam a ativar conscientemente esse princípio invisível. Sarah aprendeu a identificar e executar o que Tracy chamou de ações de ressonância de alta energia. Essas são atividades especificamente selecionadas que não apenas o aproximam de forma mensurável de seus objetivos definidos, mas simultaneamente aumentam, amplificam e refinam seu campo magnético pessoal, criando um efeito de multiplicação exponencial em vez de crescimento linear. Por exemplo, em vez de continuar sua estratégia anterior de enviar currículos de forma massiva e indiscriminada para dezenas de empresas na esperança de obter respostas, Sarah começou a pesquisar meticulosamente e participar estrategicamente de eventos específicos de networking, conferências do setor e reuniões profissionais, onde era estatisticamente provável encontrar exatamente as pessoas que poderiam oferecer a ela as oportunidades precisas que ela estava procurando. Mas ele fez isso com uma mentalidade, abordagem e energia completamente transformadas. Em vez de se aproximar de uma necessidade desesperada, escassez percebida ou ansiedade para conseguir algo, Sarah se apresentou consistentemente a partir de um estado autêntico de abundância, contribuição e serviço genuíno. Sua constante pergunta mental mudou drasticamente de "o que posso tirar dessa situação?" para "como posso agregar valor significativo a essa pessoa? Que problemas posso ajudar a resolver? E de que forma posso contribuir para o sucesso dos outros?" Um exemplo particularmente fascinante e ilustrativo desse princípio foi o caso documentado de Richard, um empresário de 45 anos de Phoenix, Arizona, que lutou tenazmente por mais de 7 anos para fazer seu negócio de consultoria de negócios especializado decolar. Apesar de ter excelentes credenciais, experiência relevante e um produto de alta qualidade, sua renda permaneceu frustrante e consistentemente estagnada em níveis que mal cobriam suas despesas básicas. Depois de aprender e aplicar sistematicamente a lei magnética pessoal durante um intensivo de fim de semana com Tracy, Richard implementou uma estratégia completamente contra-intuitiva. Ele começou a oferecer sessões de mini-consultoria gratuitas, sem expectativa de retorno imediato, de alto valor para empreendedores locais que ele identificou como potencialmente influentes em seu setor-alvo. Essas sessões gratuitas não eram apresentações de vendas disfarçadas ou tentativas manipuladoras de gerar clientes. Foram autênticas contribuições de valor, onde Richard dedicou seu tempo, experiência e conhecimento especializado para ajudar genuinamente a resolver problemas reais e urgentes que esses empreendedores enfrentavam, sem mencionar até mesmo seus serviços pagos. Os resultados foram tão extraordinários que Richard inicialmente duvidou de sua própria experiência. Em menos de 4 meses de implementação consistente dessa estratégia de contribuição magnética, ele recebeu contratos assinados por mais de $200 mil, todos provenientes exclusivamente de referências diretas e imediatas das pessoas que ele ajudou gratuitamente. Seu campo magnético pessoal tornou-se tão poderoso e atraente que ele literalmente atraiu clientes ideais sem nenhum esforço de marketing tradicional, publicidade paga ou promoção ativa. Tracy também descobriu durante sua pesquisa que a lei magnética pessoal opera sob o que ele chamou de princípio da especificidade quântica precisa. Este princípio afirma que quanto mais específicos, detalhados e vividamente definidos forem nossos objetivos e desejos, mais poderoso, focado e eficaz nosso campo magnético pessoal se tornará para atrair exatamente essas circunstâncias, oportunidades e recursos específicos. Sarah aplicou meticulosamente esse princípio,
definindo não apenas quanto dinheiro ela queria ganhar anualmente, mas exatamente como ela queria ganhá-lo, em que setor, que tipo específico de pessoas ela queria trabalhar, em que tipo de ambiente físico e cultural, que tipo de impacto ela queria ter no mundo, como ela queria que seu dia de trabalho típico se sentisse, e até mesmo detalhes aparentemente menores, como o tipo de escritório que eu queria ter e o estilo de vida que queria manter. Essa especificidade extraordinária criou o que Tracy chamou de ímã de precisão a laser, que atraiu apenas oportunidades perfeitamente alinhadas com seus valores mais profundos, seus objetivos mais importantes e sua visão mais autêntica de uma vida ideal. O resultado foi que as oportunidades que surgiram para Sarah não apenas atenderam aos seus critérios financeiros, mas ressoaram totalmente com todos os aspectos do que ela realmente queria experimentar em sua vida profissional e pessoal. Os resultados documentados foram tão extraordinários e consistentes que Tracy decidiu incluir o caso de Sarah como um dos estudos centrais em sua pesquisa formal. Em exatamente 90 dias, a partir do momento em que ela começou a aplicar sistematicamente a lei magnética pessoal, ela não apenas recebeu as 2 ofertas de emprego mencionadas acima, mas também se conectou romanticamente com seu futuro marido em um dos eventos estratégicos de networking que ela participou como parte de sua nova abordagem magnética. E ele desenvolveu uma ideia de negócio inovadora que veio natural e organicamente das conversas profundas que teve com as pessoas valiosas que conheceu por meio de sua rede estendida. Mas talvez a coisa mais notável e transformadora sobre toda a sua experiência tenha sido que todas essas mudanças dramáticas pareciam completamente naturais, fluidas e forçadas sem esforço. Como Tracy explicou a ele durante uma sessão de acompanhamento, quando operamos em perfeita harmonia com a lei magnética pessoal, o sucesso extraordinário não requer luta heróica, sacrifício extremo ou trabalho obsessivo. Ele flui para nós como um resultado natural e inevitável de estarmos em perfeito alinhamento energético com os princípios universais fundamentais que governam o sucesso e a realização humana. A história transformadora de Sarah não é única ou excepcional nos anais da pesquisa de Brian Tracy. É simplesmente um dos milhares de casos meticulosamente documentados que confirmam irrefutavelmente o poder revolucionário e transformador da lei magnética pessoal. Nos últimos 3 anos, desde que Tracy decidiu tornar público esse conhecimento anteriormente secreto, mais de 10.000 pessoas de todos os continentes aplicaram esses princípios com resultados que variam de aumentos significativos e mensuráveis na renda a transformações de vida completamente revolucionárias que incluem novas carreiras, relacionamentos extraordinários e níveis de satisfação pessoal que antes consideravam inatingíveis. Mas aqui está a parte mais importante e reconfortante para qualquer pessoa cética. A lei magnética pessoal não é mágica, pensamento mágico ou pseudociência infundada. É a aplicação sistemática e prática de princípios cientificamente validados e empiricamente verificáveis sobre como a mente humana realmente funciona, como processamos e projetamos energia e informações para o mundo ao nosso redor, como outras pessoas respondem inconscientemente, mas previsivelmente, ao nosso estado interno, e como podemos usar conscientemente esses mecanismos naturais para criar resultados específicos e desejados. Tracy finalmente decidiu divulgar totalmente essa lei, após décadas de sigilo, porque experimentou o que descreve como um profundo despertar da consciência social. Ele percebeu que manter esse conhecimento transformador limitado exclusivamente a uma elite econômica privilegiada estava perpetuando e ampliando as mesmas desigualdades sistêmicas que ele havia dedicado toda a sua carreira profissional a combater e eliminar. Informações que poderiam transformar positivamente a vida de milhões de pessoas trabalhadoras e bem-intencionadas estavam sendo artificialmente restringidas por barreiras econômicas arbitrárias que não tinham justificativa ética, em suas próprias palavras, proferidas durante a conferência histórica em que revelou publicamente esses segredos.
Por muito tempo, complicamos desnecessariamente o sucesso. Criamos indústrias inteiras com base em fazer com que a realização pessoal pareça misteriosa, difícil e acessível apenas a alguns poucos privilegiados. A verdade científica é que o universo opera sob leis específicas, previsíveis e universais, e quando alguém aprende a trabalhar conscientemente em harmonia com essas leis naturais, resultados extraordinários se tornam não apenas possíveis, mas inevitáveis. A aplicação prática da lei magnética pessoal requer apenas 3 compromissos diários específicos e mensuráveis que qualquer pessoa, independentemente da situação atual, nível educacional ou recursos disponíveis, pode implementar imediatamente sem nenhum custo. Primeiro compromisso diário. Gaste exatamente 20 minutos todas as manhãs, de preferência imediatamente após acordar, quando a mente subconsciente estiver mais receptiva, para programar conscientemente sua frequência de pensamento dominante. Isso significa visualizar específica e vividamente seus objetivos mais importantes, como se já estivessem totalmente alcançados, mas, mais importante, manter esses pensamentos e imagens como o foco central e constante de sua mente pelo resto do dia, retornando a eles sempre que perceber que sua atenção foi desviada para preocupações, medos ou distrações. Segundo compromisso diário. Pratique sistematicamente a coerência emocional, gerando conscientemente, pelo menos 3 vezes durante o dia, em horários específicos programados, as emoções exatas, autênticas e intensas que você experimentaria se já tivesse alcançado plenamente seus objetivos mais importantes e significativos. Isso não é auto-engano ou negação da realidade. É um treinamento emocional sofisticado para alinhar progressivamente seu campo de energia pessoal com seus desejos conscientes mais profundos. Terceiro compromisso diário. Identificar e executar conscientemente a cada dia pelo menos uma ação de ressonância de alta energia. Uma atividade especificamente selecionada que não apenas o aproxima de forma mensurável de seus objetivos definidos, mas também o posiciona estrategicamente para atrair as oportunidades exatas, pessoas precisas e recursos específicos de que você precisa para acelerar exponencialmente seu progresso. Sarah, agora há 2 anos em sua transformação inicial e tendo mantido consistentemente esses 3 compromissos diários, tornou-se uma das consultorias de negócios mais bem-sucedidas e respeitadas em toda a sua região geográfica. Seu próprio negócio gera consistentemente mais de $500 mil anualmente. Ela é casada e feliz com um homem que compartilha totalmente seus valores e visão de vida, e mais importante do que qualquer métrica externa, ela vive cada dia com a certeza profunda e calma de que tem controle total e consciente sobre os resultados que cria em todos os aspectos de sua experiência de vida. Como ela disse durante uma entrevista de acompanhamento conduzida pela equipe de pesquisa de Tracy, a transformação mais profunda não foram os resultados externos, embora tenham sido extraordinários. A verdadeira transformação foi perceber que não se trata de sorte, circunstâncias favoráveis ou fatores externos além do meu controle. Uma vez que você realmente entenda como seu campo magnético pessoal funciona e como calibrá-lo conscientemente, você pode projetar sistematicamente qualquer resultado que deseje experimentar. É literalmente a diferença entre ser uma vítima inconsciente de circunstâncias aleatórias e ser o arquiteto consciente e deliberado de sua própria realidade. Marcus, um engenheiro de software de 32 anos de Seattle, estava desempregado há 8 meses quando decidiu aplicar a lei magnética pessoal. Em 3 semanas, ele recebeu 4 ofertas de emprego, incluindo uma de uma empresa líder em tecnologia que lhe ofereceu um salário 40% maior do que qualquer coisa que ele já havia ganhado antes. Linda, uma mãe solteira de 41 anos de Miami, usou esses princípios para transformar seu pequeno negócio de catering em casa em uma empresa de eventos corporativos
que agora emprega 12 pessoas e gera receita anual de vários dígitos. David, um vendedor de carros de Denver que lutava há anos para cumprir seus prêmios mensais, aplicou a lei magnética e se tornou o vendedor número 1 de sua concessionária por 6 meses consecutivos, abrindo seu próprio estacionamento de carros usados, que se tornou o mais bem-sucedido de sua cidade. A pergunta fundamental que você deve agora se perguntar honestamente é: você está realmente pronto para ativar sua própria lei magnética pessoal? Você está genuinamente preparado para parar de repelir inconscientemente as oportunidades que diz querer e começar a atraí-las de forma sistemática e previsível para a sua vida? Mas para aqueles indivíduos que estão genuinamente prontos para assumir total responsabilidade por sua experiência de vida, as recompensas são extraordinárias e vão muito além de quaisquer benefícios materiais ou financeiros. Você não apenas alcançará as metas específicas que definiu para si mesmo com uma facilidade que antes considerava impossível, mas também desenvolverá uma confiança interior inabalável, uma profunda certeza sobre sua capacidade de criar resultados e uma paz de espírito que vem de saber que você tem as ferramentas para navegar com sucesso em qualquer desafio que a vida possa lançar em você. Além disso, você experimentará o que Tracy chama de efeito de expansão exponencial. À medida que seu campo magnético pessoal se fortalece e se refina, você não apenas atrai melhores oportunidades, mas também se torna uma fonte de inspiração e transformação para as pessoas em seu círculo de influência. Seu sucesso magnético automaticamente começa a elevar os outros, criando ondas concêntricas de impacto positivo que se estendem muito além de sua experiência pessoal. Sarah, por exemplo, não apenas transformou sua própria vida. Sua transformação inspirou 3 de suas irmãs a aplicar os mesmos princípios, resultando em promoções significativas na carreira para 2 delas e no lançamento bem-sucedido de uma empresa familiar para a terceira. Seu marido, motivado pelas mudanças extraordinárias que observou nela, aplicou a lei magnética à sua carreira em engenharia e recebeu uma oferta para liderar um projeto de inovação tecnológica em uma empresa da Fortune 100. Tracy documentou que esse efeito cascata ocorre consistentemente, porque as pessoas que operam a partir de um campo magnético calibrado positivamente irradiam naturalmente uma energia que inspira e eleva os outros. Eles involuntariamente se tornam catalisadores de transformação em suas famílias, comunidades e organizações. A hora de começar a aplicar a lei magnética pessoal é precisamente agora, neste exato momento. Não amanhã, quando você tiver mais tempo livre, não na próxima semana, quando sua situação estiver mais estável, não no próximo mês, quando você tiver resolvido outros problemas, e definitivamente não quando as circunstâncias externas forem perfeitas, porque essa perfeição nunca vem por conta própria. A lei magnética pessoal começa a funcionar a partir do momento exato em que você toma a decisão consciente de aplicá-la sistematicamente. Seu campo magnético responde instantaneamente a mudanças em sua frequência de pensamento, coerência emocional e padrões de ação. Mesmo os menores ajustes podem levar a mudanças detectáveis em sua experiência em dias ou até horas. Tracy relembra o caso de Jennifer, uma contadora de São Francisco que estava procurando emprego há 4 meses sem sucesso. Depois de ouvir sobre a lei magnética pessoal em um podcast, ele decidiu aplicar os 3 compromissos diários por apenas uma semana, como um experimento. No 5º dia, ele recebeu uma ligação inesperada de um recrutador que havia encontrado seu perfil no LinkedIn e queria apresentá-lo a uma empresa que estava procurando exatamente sua combinação específica de habilidades. 2 semanas depois, ele recebeu uma oferta de emprego com um salário 30% maior do que seu emprego anterior. A coisa mais fascinante sobre o caso de Jennifer foi que ela não atualizou seu perfil no LinkedIn, enviou novos currículos ou fez algo externamente diferente. A única mudança foi sua aplicação consistente de princípios magnéticos durante aqueles 5 dias. Seu campo de energia transformado
Atraiu a atenção do recrutador de uma forma que não pode ser explicada por coincidência ou acaso. Sua vida atual, com todas as suas limitações, frustrações e resultados insatisfatórios, está esperando pela versão transformada de você que entende e usa conscientemente esses princípios universais. As oportunidades que você está esperando há meses ou anos já existem em seu potencial futuro. Você simplesmente precisa ativar o campo magnético certo para atraí-los para o seu presente. Cada dia que você procrastina na aplicação desses princípios é mais um dia em que você continua a operar com sua configuração magnética atual, que, por definição, está criando os resultados atuais que você experimenta. Se esses resultados não o satisfizerem totalmente, então a configuração magnética atual não está servindo a você e precisa ser recalibrada conscientemente. Tracy enfatiza que a lei magnética pessoal não requer fé cega, crenças esotéricas ou suspensão da lógica. É um sistema empírico que pode ser testado e verificado por meio da experiência direta. Ele convida você a tratá-lo como um experimento científico pessoal. Aplique os princípios consistentemente por 30 dias e avalie objetivamente as mudanças que você observa em sua experiência. Se, após 30 dias de aplicação consistente, você não tiver experimentado melhorias mensuráveis nas oportunidades que atrai, na qualidade de suas interações com os outros ou em seu senso geral de controle sobre os resultados que criou, poderá descartar o sistema sem ter perdido nada, exceto 30 dias de prática, que, na pior das hipóteses, eles terão melhorado sua disciplina mental e emocional. Mas Tracy prevê com confiança, com base em décadas de dados e milhares de casos documentados, que você experimentará mudanças detectáveis muito antes de completar os 30 dias. A maioria das pessoas relata melhorias perceptíveis em sua experiência na primeira semana de aplicação consistente. Como Brian Tracy expressou na conferência de mudança de vida de Sarah, que agora está mudando a sua, o sucesso extraordinário não é um acidente casual, não é o resultado de uma sorte extraordinária e não é reservado para uma elite geneticamente privilegiada. É o resultado natural e inevitável da aplicação consciente das leis universais que governam a realização humana. Uma vez que você tenha dominado completamente sua lei magnética pessoal, o sucesso deixa de ser uma esperança incerta e se torna uma certeza científica tão previsível quanto a lei da gravidade. A transformação que Sarah experimentou e que milhares de pessoas ao redor do mundo já experimentaram está disponível para você neste exato momento. Você não precisa de credenciais especiais, não precisa de dinheiro para começar, não precisa de conexões poderosas e não precisa de condições perfeitas. Você só precisa da decisão de começar e da disciplina para manter os 3 compromissos diários por tempo suficiente para que seu campo magnético pessoal seja completamente recalibrado para a frequência de sucesso, abundância e contribuição significativa. A única pergunta que realmente importa agora é: quando você vai começar a viver a vida extraordinária que você realmente merece e que está esperando por você em seu futuro magneticamente alinhado? Sua nova vida começa com sua próxima decisão consciente. Decidam agora aplicar a lei magnética pessoal e permitam que o universo comece imediatamente a reorganizar as circunstâncias, oportunidades e recursos para apoiar a manifestação de seus sonhos mais profundos e autênticos. A hora é agora. Sua nova realidade magnética está esperando por você. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.